Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária de hoje, lendo uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título do capítulo é Porque Ignoram, capítulo 128. E isto vos farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus, João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhe interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem contra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso da realização. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, meus queridos, agora vamos orar. Amado Mestre Jesus, querido irmão mais velho, aqui estamos reunidos em Teu nome para iniciar mais um trabalho que leva o Teu nome de paz, de harmonia e fraternidade. Queremos lhe pedir que continue nos fortalecendo para que possamos desbravar o caminho sinuoso de espinhos, mas que nos fortalece e nos conduz à luminosidade maior. Queremos lhe pedir também, amado irmão, que continue nos inspirando a amarmos a cada dia e assim brilharmos livres e alegres no seio daquele que nos criou fracos para nos tornar perfectíveis e que quer que nós mesmos trabalhemos a nossa maleável argila, a fim de sermos os artífices de nossa própria imortalidade. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós vamos conversar, tecer reflexões juntos sobre o capítulo 55 do livro Convites da Vida, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O título do capítulo é Convite à Solidariedade. A nossa exposição ela terá 3 etapas, uma forma de organizar o nosso diálogo, as nossas reflexões. Essas etapas o que é solidariedade? Vamos conversar nesse primeiro momento, sobre o que é solidariedade. O segundo momento é obstáculos para o desenvolvimento da solidariedade. E o terceiro e último passo ou etapa é uma proposta de intervenção ao tema: como posso ser mais solidário? Então, nesse primeiro momento, vamos conversar sobre essa palavra solidariedade, tão falada e conhecida dentro do nosso convívio de uma forma geral. Então, solidariedade, ela é uma palavra de origem francesa que tem intrinsecamente o significado de responsabilidade afetiva, responsabilidade recíproca. Então, e
essa questão da responsabilidade recíproca, né, podemos entender como uma relação, né, de bilateralidade das almas de uma forma geral, ou podemos dizer dos espíritos existentes nesse contexto universal. Para a gente entender cada vez mais esse conceito do que é ser solidário em si e essa responsabilidade relacional, afetiva, recíproca entre as almas, é sempre interessante que nós possamos nos recorrer à própria consciência de espírito que a doutrina espírita traz brilhantemente para a gente cada vez mais. Essa consciência de espírito, para nós entendermos essas virtudes, os princípios morais que nos cercam, que nos regem, ela clarifica, essa consciência de espírito, clarifica a nossa visão e a nossa perspectiva em torno desses conceitos. O conceito que tinha falado alguns segundos atrás, de responsabilidade recíproca, afetiva entre as almas, ela sempre parte do entendimento de que nós somos unidade, somos seres existenciais, espíritos vindos da divindade, criados pela divindade, mergulhados em um tecido social. Então, nós somos o elemento espiritual individualizado. Cada um de nós tem as suas particularidades, mas temos algo em comum. Fomos feitos da mesma essência. O que nos individualiza são justamente a nossa caminhada evolutiva. São as nossas experiências reencarnatórias, as nossas vivências, os nossos aprendizados, os nossos contatos, e são diferentes para cada pessoa. Nosso objetivo maior, todos esses organismos, desse grande tecido universal, tecido social universal, é justamente atravessarmos os estágios evolutivos dos reinos e nos direcionarmos ao Pai, nos iluminarmos interiormente de uma forma integral, a fim de nos autorrealizarmos e nos planificarmos como espíritos perfeitos. E essa responsabilidade recíproca, ela parte desse entendimento de nos perceber como todos integrantes de uma mesma família universal. Se todos nós pudéssemos mergulhar mais nesse entendimento, as vivências possibilitam isso para a gente, nós iríamos entender que o nosso objetivo maior dentro dessa trajetória evolutiva, desenvolvendo nossas potencialidades, é nós fazermos isso em conjunto, em comunidade. Obviamente que o nosso processo evolutivo, ele é individual. Eu evoluo, o outro evolui, a comunidade evolui individualmente. Se é assim que a gente pode dizer, considerando cada ser pontualmente. Mas nós existimos e sobrevivemos para estarmos todos juntos e só desenvolvemos essas potencialidades, só desenvolvemos esses cabedais de possibilidades que se encontram adormecidas quando nós estamos convivendo em um ambiente grupal. Não importa o tamanho que ele seja. A família é justamente esse primeiro convite que o ser tem, o primeiro contato, o primeiro meio social que o ser tem para desenvolver as suas primeiras noções de grupo e desenvolver as suas habilidades sociais. Para então, um pouco mais preparado, um pouquinho mais maduro, já um pouco mais educado, aquela educação basilar, daquelas virtudes basilares, ele então mergulhar para outros meios sociais que preenche esse grande tecido, essa grande tessitura social. Ou seja, nós necessitamos estar em comunidade. Precisamos evoluir juntos. Somos uma família universal. Um todo. O grande problema da questão é que nós, por não termos uma consciência de espírito, nós temos dificuldade de nos vermos como espíritos imortais. Nossa visão, nossa perspectiva, pela nossa imaturidade intelecto-moral, que é normal também do processo evolutivo, né?
nos limita muito a perspectivas pequenas da realidade. Então, na maioria das vezes, a nossa visão ela é centrada somente para nós. Ah, mas não está errado isso. Obviamente que não. Nós temos um processo evolutivo, somos seres individuais e temos que nos cuidar e evoluir. Mas é diferente quando você direciona a sua perspectiva inteiramente para você e confunde individualidade com individualismo. Entende? Individualidade é algo que nos diferencia enquanto seres. Individualismo é aquela perspectiva centrada única e exclusivamente para mim. É fato que durante a nossa trajetória nós sempre há esforços, né, de nos direcionarmos a ampliar essa perspectiva, entender finalmente que todos somos irmãos. E o objetivo maior é nos entreajudarmos, é nos acolhermos, é nos compreendermos, é nos aceitarmos. Então, esse sentimento de pertencimento é o que move a solidariedade. A partir do momento que o ser ele não entende, não se sente pertencido àquela tessitura, ele começa a agir para si, elaborar projetos e metas que se auto-beneficiem. E aí nós vamos entrar em um conceito muito interessante, que é o conceito de empatia. Próximo da solidariedade, a empatia é essa capacidade, esse exercício de nós buscarmos compreender os estados emocionais dos outros, sem fazer com que isso possibilite uma confusão dos nossos estados emocionais com os das pessoas, sem me confundir com o outro. Isso que eu quero dizer. Compreender a perspectiva do outro dentro do processo da empatia, ele é muito forte. É aprender a se colocar no lugar do outro, como Jesus nos traz, fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse conosco. Mas a empatia, eu gosto muito de falar que a empatia é um ensaio para o amor pleno e integral, porque você exercita ela no cotidiano. Para se colocar no lugar do outro, para entender as coisas, se esforçar para entender as coisas sobre a perspectiva do outro, entender a perspectiva do outro, sair um pouco do meu lugar e ir para o lugar do outro é uma coisa profunda. Porque isso não se faz necessariamente falando, usando palavras. Muitas vezes, nossos processos de interação social, principalmente quando alguém está desabafando ou falando algo, muitas vezes a gente tem, podemos dizer que é um hábito, que isso também é um problema de nossas habilidades sociais. Algumas não estão desenvolvidas por completo, como, por exemplo, escutar. Muitas vezes a gente gosta muito de falar, de ficar apontando diretrizes para o outro, mas a gente não sabe enxergar as necessidades do outro, justamente porque a gente não se conecta. A empatia, ela move uma conexão. Ser empático e se colocar no lugar do outro, tentar observar a realidade com a perspectiva do outro, para ela acontecer, primeiro você tem que se conectar com o outro. Percebam que a noção de pertencimento do tecido social, ela facilita o processo empático. Eu percebo que ser empático, nós estamos conversando sobre o significado de solidariedade, só relembrando, não é uma opção para mim, é uma necessidade. Por isso que conversamos sobre a consciência de espírito logo no início, porque quando eu entendo quem sou, que viajo através das existências, que devo me planificar e que para me planificar, para me purificar, eu preciso conviver com os outros, porque nós somos seres vindos do mesmo Pai, somos irmãos. Então, nós precisamos interagir para que os nossos valores, as nossas sementes, elas possam se desenvolver. Não existe processo evolutivo sozinho. Não funciona individualmente. Joana nos traz, para a área psicológica, que o ser humano, né, espírito em si, ele tem um instinto gregário. Então, ele necessita estar próximo das outras pessoas, compartilhando sentimentos e crescendo juntos. Então, quando eu entendo isso, quando eu me persuado disso,
eu consigo perceber que necessito disso para evoluir e me esforço cada vez mais para criar essa conexão com o outro. E essa questão de criar uma conexão do outro é uma coisa tão forte, porque antes da gente ficar achando que sabe o que o outro precisa, a gente primeiro precisa entender as necessidades do outro. É uma coisa muito difícil. Dificilmente a gente vai saber o que se passa no universo íntimo do outro. O outro, a outra alma, é um universo insondável para nós. Só quem conhece nossos foros íntimos é a espiritualidade maior e Deus. Seria muita presunção da nossa parte se a gente achasse que sabe tudo sobre aquela pessoa. Ali é um espírito que teve várias jornadas, centenas de jornadas, que muito possivelmente cruzou com você em alguns momentos, mas você não conhece o que aquele espírito atravessou. Você não conhece a jornada, os traumas e conflitos que jazem ali, que nem a própria pessoa conhece. Então, essa conexão, ela parte desse olhar e desse cuidado com quem eu estou falando. É uma alma, é um universo insondável. Eu vejo partes dela. Consigo enxergar pelas suas feições, pela sua linguagem corporal, pelo seu comportamento, e já tem que ter cuidado para os julgamentos, porque muitas vezes as nossas percepções, elas estão sendo inundadas pelos nossos processos de julgamento com o outro, porque é um movimento que a gente faz muito. Nós temos o hábito de julgar, mas justamente a gente julga por presunção de acreditar que a gente sabe das coisas, que a gente conhece o princípio. Nós achamos que temos sabedoria o suficiente para tecer esses julgamentos. Então, o que ocorre? Se conectar com o outro, isso ocorre, pode ocorrer, né? Ocorre frequentemente dentro de uma conversa, que é a forma comum de uma interação social. Nós não procuramos fazer essa conexão. Muitas vezes o outro não está precisando, por exemplo, gente, eu estou dando um exemplo de conversa, mas solidariedade e empatia e estar no lugar do outro pode acontecer de diversas formas. Uma conversa, ou trabalhos de caridade, doar outras coisas, mas esse movimento de se conectar, ele é basilar. Eu preciso, o que move a empatia é a conexão primeiramente. Voltando para a questão da conversa, que é algo muito usual, comum e básico do nosso processo de relação interpessoal, nós numa conversa, quando alguém está compartilhando algo doloroso, muitas vezes o que a pessoa quer é simplesmente se sentir acolhida. Não quer que a gente fale nada, muitas vezes. A pessoa só quer se sentir acolhida e compreendida. Muitas vezes nós começamos a falar ou não deixa a pessoa falar, que acredita que sabe o que a pessoa precisa. Eu acredito muito que fizemos isso em alguns momentos, ou fazemos, talvez não percebemos, pela falta de vigilância. Durante a nossa comunicação, que normalmente, comumente, é uma comunicação violenta, ou a gente silencia e não fala nada. É interessante muitas vezes silenciar e dar um abraço. Ou a gente quer falar demais. É interessante que a gente perceba o que o outro está precisando. É essa conexão que eu estou falando de alguns segundos. E repetindo, porque ela é substancial para nós nos colocarmos no lugar do outro e entender as coisas da perspectiva do outro. O outro, no final das contas, quer ser compreendido. No final das contas, nós queremos ser aceitos e compreendidos por quem está próximo de nós. Queremos ser amados, porque essa é a maior necessidade de nós, espíritos, é mergulharmos na essência do amor. Deus nos ama e nos compreende sem pedir explicações para nós. Sem pedir explicações para as nossas atitudes e pelos nossos comportamentos. Nosso anjo guardião que expressa amor por nós por intermédio. A divindade expressa amor para nós de várias formas, principalmente pelo intermédio de nossos anjos, dos espíritos que nos orientam. Assim, ele nos compreende, eles nos compreendem. Isso é compreensão, isso é conexão. Então, a empatia é justamente essa habilidade de você respeitar
o outro e ver ele e o seu universo íntimo como um lugar sagrado, que deve ser olhado com carinho, com respeito. A empatia, ela permite que a gente perceba a grandeza do outro. Apesar de, muitas vezes, o outro se apresentar ser aquele ser conflitante, difícil de se lidar, difícil de nós interagirmos socialmente com ele, às vezes é violento, é agressivo, mas ali, nos seus refolhos mais íntimos, tem os princípios, as qualidades que caracteriza aquele ser com uma essência divina. E nós temos também isso. É muito interessante que nós percebamos. É por isso que no início falamos sobre o entendimento de pertencimento ao tecido social. Porque quando a gente tem essa noção de pertencimento, o outro e eu, feitos da mesma essência, e temos a mesma necessidade, amar. Também é interessante a gente ser amado. É uma troca. Obviamente que o processo da busca pelo amor e criar o hábito do amor, ele não pode ser norteado com a intenção de querer ser amado, porque aí perde o significado. Não é isso que estamos falando. O amor, ele não é uma troca mercantil. Eu dou, você me dá. Isso não faz sentido. Isso não é amor. O amor não exige. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala isso. O amor, ele doa, ele é paciente, ele não ensoberbece, ele não é invejoso, ele não é ciumento. É justamente a busca do entendimento e da experimentação desse sentimento, que é o amor, que é o nosso objetivo maior, quando nós chegarmos na planificação. E a empatia que nós estávamos conversando é justamente esses ensaios para o amor pleno. É uma caminhada, a gente vai construindo junto. Em relação a se conectar com o outro, o silêncio, esse espaço sonoro maravilhoso, porque eu gosto muito de considerar o silêncio como um som. A ausência de som é um som, o som do silêncio. Dentro de uma partitura musical, o silêncio é a pausa, e a pausa tem um símbolo musical para a pausa, está dentro da partitura. Então, dentro da partitura das nossas conversações, recheadas de notas musicais das nossas falas, tem que ter o elemento do silêncio, que é a pausa dentro da partitura, dentro das composições musicais. Como nós vemos comumente em partituras de música. Silenciar e fazer movimentos de falar algo quando percebermos que isso faz sentido. Como havia falado há segundos atrás, o outro muitas vezes só quer um abraço, um sorriso, ou só quer que a pessoa fale assim. Eu entendo você. Pronto. Muitas vezes o outro não está querendo que você faça discursos, só quer ser acolhido. E o acolhimento é esse movimento mágico e transcendente. É uma expressão da amorosidade. Porque esses estados de amorosidade que nós vivenciamos e devemos vivenciar mais é o que preenche o nosso ser por completo. Joana nos fala que o amor é uma substância. Então, os estados de amorosidade, que é amorosidade, é justamente esse movimento do amor, amar, servir, é justamente um mergulho nessa substância. Nós somos retroalimentados por esse processo. Então, um dos passos muito interessantes, uma coisa muito interessante que facilita para a gente se conectar com o outro, que é enxergar o que o outro está precisando, tentar enxergar as necessidades do outro. Vale ressaltar que nós nunca vamos, eu tinha falado isso, mas é bom voltar, nós nunca vamos saber, né? Dificilmente, lógico, quando nós estivermos mais evoluídos espiritualmente, saber sondar o universo íntimo do outro. Mas esse movimento de silenciar e tentar captar o que ele está precisando, o que eu diga, o que eu faça, ele já me auxilia a fazer algo, a encorajar o outro para ele continuar nas batalhas da vida. Porque o movimento empático não é eu querer resolver o problema dos outros. É eu me envolver de cabeça, de corpo e alma a ponto de esquecer de mim. Nós vamos conversar disso no terceiro tópico. É você fazer a sua parte como um irmão universal dessa grande teia sagrada,
de uma forma racional e objetiva. É isso que a empatia pede e nos traz. É se colocar no lugar do outro. Até porque Jesus, quando trouxe a proposta amorosa, ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Mais completa, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Eu amo a Deus, amo a mim e amo ao próximo. Ame ao próximo como a si. Então eu não posso esquecer, ficar desequilibrado, deteriorado psicologicamente. Jesus jamais propôs isso. Para poder eu me envolver e querer resolver o problema do outro. Não. O fardo é do outro, a tarefa é do outro, o aprendizado é do outro. Assim como eu tenho os meus fardos, os meus aprendizados e as minhas questões para resolver. E uma coisa que ajuda muito é as nossas dores. Essa questão de se conectar com o outro, ela ocorre de uma forma também, é estimulado quando nós acessamos a dor que existe dentro de nós, quando o outro está narrando um processo doloroso. Então, quando a gente percebe que o que o outro está falando a gente já atravessou, isso facilita mais até a conexão. Não que a gente tem que esperar o que aconteceu com o outro acontecer comigo para eu me sensibilizar. Nós vamos falar também disso pouco mais tarde. Eu preciso me condoer do que o outro está falando. Eu preciso ter piedade e misericórdia. E sempre se lembrar, repetindo isso de novo, que o outro é portador de dor e eu também tenho as minhas. Temos estradas normalmente dolorosas, porque a dor ela é um elemento do processo evolutivo e não tem como existir processo evolutivo sem a vivência dolorosa, como Joana nos traz. Então, ter misericórdia e entender que o outro erra também. Muitas vezes, se nós podemos escutar algo, nós somos regidos muito pela intolerância, né? Somos seres ainda que deixam as emoções se apoderar de nós e não dialogamos como deveria com ela. Então, nós nos indignamos, nos chateamos e condenamos muito as pessoas pelo comportamento dela, porque no fundo a gente não aceita que as pessoas elas são imperfeitas. Joana fala que o interessante é que a gente não acredite que que as pessoas elas são deusas e semideusas. O outro está em construção, assim como eu também. Ah, mas eu não observo que o outro está buscando melhorar, se é problema do outro. Se você tiver o seu alcance, faça algo para ajudar, se você perceber que pode contribuir, mas não se confunda com o outro, não entre na consciência do outro. Ajude, encoraje, se sensibilize, mas sempre com esse cuidado e vigiando esses julgamentos. É notório que nós temos muita dificuldade de aceitar que o nosso contexto planetário é um contexto imperfeito, é um mundo de provas e expiações. Predominantemente, os espíritos que estão aqui são espíritos que estão estagiando em níveis de consciências, obviamente variados, mas estamos próximos, em um contexto próximo do entendimento de algumas realidades. Então, assim, é desafiador lidar com pessoas imperfeitas, até porque nós somos. Então, muitas vezes, nós queremos nos iludir, nós queremos encontrar um templo religioso perfeito, nós queremos encontrar um lar perfeito, nós queremos encontrar um local de trabalho perfeito, mas isso não condiz com a nossa realidade. Então, muitas vezes, a gente se chateia por encontrar obstáculos na nossa comunicação interpessoal, nos nossos relacionamentos, nos espaços que a gente está. A gente não aceita, muitas vezes a gente sai, a gente abandona os nossos projetos de interação social, de amizade, muitas vezes porque se decepciona, se frustra dentro de alguns contextos. Obviamente depende de cada contexto, mas nós temos essa dificuldade de sermos misericordiosos com as faltas dos outros. Então ocorre um processo de frustração muito rápido, muitas vezes. Por exemplo, essa incompreensão, essa inobservância das variáveis que rege a vida da outra pessoa. A gente sabe que tem contextos que a gente tem que realmente se ausentar de um determinado tipo de relacionamento. Estou falando aqui, trazendo para contextos em que a gente, movido pela nossa intolerância, se afasta de algumas questões. Então, essa aceitação de que o mundo é um mundo ainda imperfeito, eu sou imperfeita, que os outros seres são imperfeitos, é muito importante, porque essa consciência vai promover
o entendimento de que as relações interpessoais que nos cercam, elas vão ser tumultuosas mesmo, mas pode diminuir esse tumulto, obviamente. Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais eu me aproximo do outro, quanto mais eu faço esses movimentos, quanto mais eu cresço, porque a gente vai conversar daqui a pouco, que isso começa de mim, é de dentro para fora, eu consigo modificar a minha realidade. E depois eu ajudo as outras pessoas. Ou durante a minha caminhada, quando eu perceber que eu já conquistei algumas coisas, eu posso auxiliar e contribuir com aquele contexto, com aquela situação. É maravilhoso quando a gente entende isso. Então, essa aceitação das pessoas como elas são, dar às pessoas o direito de serem como são, de terem o nível de consciência que elas têm, de ter a perspectiva, muitas vezes a gente percebe, um pouco mais limitada de alguns processos. Natural, nós também temos as nossas limitações. Não é só porque a gente enxerga a coisa um pouquinho mais diferente que nós somos melhores do que aquela pessoa. A pessoa está construindo, a gente também está construindo. A gente pode ter essa, já consegui vencer isso, mas eu tenho outras coisas para vencer também. A pessoa também conseguiu vencer algumas coisas, mas tem outras coisas que ela precisa vencer. É a irmandade. Perceber isso é substancial, principalmente para nós. Então, estou aqui olhando o meu roteirinho, vamos entrar no segundo tópico de hoje, que é obstáculos para o desenvolvimento da solidariedade. Nós conversamos no primeiro tópico de conexão, sentir as necessidades do outro, necessidades emocionais. Não é querer atender as necessidades emocionais do outro, é sentir o que o outro está precisando. O que tem em mim de material que posso doar para ele? Um sorriso? Uma palavra amiga? Uma ligação? Entende? Então, identificar e não achar que já sabe. O universo do outro é um local insondável. Eu não conheço aquele espírito de uma forma integral e plena. Se ele viveu 150 existências, eu não estava com ele 150 existências para eu sondar tudo que aquele espírito viveu. Porque normalmente quando a gente reencarna, nós repetimos muitos padrões de outrora. Então o processo evolutivo, ele é complexo. De alma para alma, tem suas particularidades. Então não existe uma fórmula, uma equação que você tem que aplicar. Ah, mas eu falei isso para fulano e pega aquilo ali e acha que aquilo ali funciona tudo com Beltrano. Não é assim. Se existem variáveis que norteiam o processo evolutivo de cada pessoa, você não pode pegar uma constante, um modelo e querer aplicar para todo mundo que aparece perto de você. Ou achar que aquilo sempre vai funcionar. Ah, mas funcionou comigo. Sim, funcionou com você. Você é um universo, o outro é outro universo. Muitas vezes fazemos também esse movimento. Ah, funcionou comigo. Ah, mas faça isso, isso e isso, né? A gente às vezes gosta muito de fazer isso. Ah, faça isso e isso que é bom. Sim, funcionou com você. Você pode sugerir isso para o outro. E dizer, perguntar para o outro, e se de repente fizer sentido para ele, ele pode estar fazendo, mas pode não funcionar. Às vezes, quando a gente sugere uma coisa para uma pessoa e a pessoa não consegue corresponder, não é que muitas vezes, gente, obviamente, cada caso é um caso. Muitas vezes não é que a pessoa não quis fazer, não se esforçou para fazer, mas que aquilo não funcionou com ela. Funcionaria outras coisas. Não é igual às necessidades. As ferramentas também para conseguirmos atender as nossas necessidades, elas são diferentes, existem várias coisas que pode fazer. Então, no segundo tópico agora, obstáculos para o desenvolvimento da solidariedade, o que é que dificulta o meu processo empático? A essa conexão de perceber o outro, de enxergá-lo, ver o outro como um ser integral, né, que falam. Quando eu falo integral, perceber que o espírito tem mente, tem um corpo, tem um espírito ali. A perspectiva centrada em si próprio, nas suas próprias mazelas sociais. Exatamente. Isso de centrar-se em mim e achar que só eu que sofro, só eu que passei por dificuldades, que só eu que isso, só eu que aquilo, nos impede de enxergar as outras pessoas. Porque ver é diferente de enxergar. A gente pode pensar filosoficamente assim. Tô vendo, mas enxergar é um olhar apurado, profundo, intenso sobre algo.
Então, quando nós estamos centrados numa perspectiva egocêntrica, quando nós estamos vivendo paradigmas deterministas, que é um produto também da nossa maturidade. Isso só acontece comigo, a minha vida como foi. Então, esse centramento em si impede muitas vezes que a gente enxergue as outras pessoas que estão ali passando por determinados tipos de processo, um grupo social, e a gente não consegue observar porque tudo sou eu que preciso, eu que quero, eu sempre quero ser atendida, eu sempre quero ser servida, eu sempre quero, e movimentos de fazer eu não faço. Obviamente que tem momentos que a gente precisa sim de ser assistido, de ser atendido, é natural, todos precisamos, porque todos estamos em construção, mas esse hábito, né, isso acaba sendo doentio, prejudicial e nocivo quando eu centro somente em mim o tempo inteiro. E não enxergar os demais, não se sensibilizar com a dor do outro, porque a minha é superlativa. Jamais, pessoal, que eu tô aqui fazendo pouco caso das nossas dores, as dores são nossas, dói em nós. O que nós temos que ter é respeito com a dor das outras pessoas. Não ficar medindo ou mensurando isso. A minha dói mais. Às vezes, quando alguém compartilha algo doloroso com a gente fala, mas pelo menos seja forte, pelo menos você tem isso e aquilo. Isso é uma falta de respeito. É o outro, é a dor do outro, eu devo respeitar. Não devo pegar a minha e querer dizer que é maior e a do outro é menor. Se for pra gente comparar, que a gente compare com a nossa sendo menor, porque tem tantos sofrimentos aí, terríveis, tantos tormentos desconhecidos por nós, tantos infernos emocionais, psicológicos que muitas almas vivenciam. É complicado, é bastante complicado. Então, descentralizar esse olhar de mim, de eu, que deve ter cuidado com isso conduz a um processo também de vitimação, é complicado. Não quer dizer que eu não sofro. Não, eu sofro, tenho as minhas limitações, as minhas necessidades, mas é isso que eu tô falando, tô repetindo para ficar claro, né? Não é que a gente não pode compartilhar a nossa dor e querer ser atendido. É só um cuidado com isso, porque quando isso fica centrado em mim o tempo inteiro, a vida toda, e eu não enxergo os demais, isso é perigoso. Essa não é a proposta. Eu também estou sendo assistido, mas eu estou ali fazendo meus movimentos de crescimento e também buscando, durante esse processo, estar também enxergando os demais. Né? Tem que pensar que eu tenho que estar pronto. Eu posso ir fazendo esses movimentos no meu cotidiano. Os processos empáticos, eles são variados, eles podem acontecer de diversas formas. Como eu já tinha falado para vocês antes, com um simples ato de gentileza. É uma forma simples, uma saudação, uma lembrança de um aniversário. Existe uma gama de processos de se colocar no lugar do outro, de processos mais simples a processos mais complexos, de dores mais difíceis, tá? Então, nós estamos no tópico 2, obstáculos para o desenvolvimento da solidariedade. Conversamos sobre a perspectiva centrada em mim, que me impede de ver os outros. A vivência materialista é uma segunda coisa que nos impede de desenvolver a solidariedade, a empatia. A vivência materialista, a rotina do mundo material, que nós estamos envolvidos, por nós vivemos nesse mundo, nós precisamos estar aqui para trabalhar, para nos desenvolvermos, como nós sabemos. Mas esse mergulho nesse mundo material, olhar as coisas sobre uma perspectiva unidimensional ou bidimensional, não percebendo que esse mundo material é uma expressão de uma realidade maior, que eu estou estagiando nele, né? Esse entendimento é substancial dentro do processo, porque se a gente não tiver cuidado, a gente mergulha nas necessidades da sobrevivência inteiramente, ou na necessidade de ficar atendendo ao ego, massageando ele, querendo coisas que muitas vezes é para intensificar as nossas más tendências, como, por exemplo, correr atrás de alguma coisa desenfreadamente, só se direcionar para ter algo, para ter coisas materiais, para ter título. Pessoal, isso do materialismo não é coisa distante nossa, não. Todos nós estamos mais ou menos absorvidos por essa realidade, porque os paradigmas materialistas, eles são muito
presentes na nossa vida evolutiva. Uns lidam de uma forma, outros lidam de outra, uns já têm mais consciência disso, outros ainda não. É um processo de despertamento que depende de cada ser. Uns estão ali num nível, outros estão em outro. Então, quando a gente mergulha desse jeito nas nossas necessidades estudantis, acadêmicas, trabalhistas, de títulos, de lazer, de diversão, mergulha demais, isso nos impede de enxergar também as outras pessoas. Porque todos esses elementos deste mundo, material e tangível, eles nos arrastam para a gente querer vivenciar essas experiências imediatistas e que aparentemente nos completam de alguma forma. Então, esse cuidado de sobreviver ao mundo da matéria, entender que preciso dele, preciso trabalhar, conquistar algumas coisas, mas não acreditar que aquilo é que tem que dominar 95% do meu tempo, 80% do meu tempo. Eu não tenho que despender a minha energia, a maior parte da minha energia, somente para isso, porque isso aí é uma expressão da realidade. E aquilo ali é transitório, aquilo não me completa, não me contempla. Não permite que eu acesse o transcendental em mim e desenvolva meus cabedais íntimos, meus refolhos mais profundos. Então, esse cuidado de observar o quanto estou me entregando a determinados tipos de coisas que não vão me permitir me planificar. Isso, essa vivência materialista que eu falei, mina também olhar, enxergar, olhar profundo, enxergar as outras pessoas e se colocar à disposição para colaborar, para ajudar no que for preciso, no que esteja dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, dentro das coisas que você tem dentro de você que pode contribuir. Sempre podemos contribuir com alguma coisa, tá? O terceiro tópico, que é uma proposta de intervenção no tema como ser mais solidário, como ser mais empático. Então, eu listei aqui algumas coisas, como posso ser mais solidário. Muitas vezes a gente pode acreditar que já o fazemos, já somos, sempre temos o que melhorar. Sempre temos o que aperfeiçoar dentro das nossas relações. Porque, como eu tinha falado, a nossa comunicação, ela é uma comunicação ainda, em determinados tipos de casos, uma comunicação violenta. Nós não sabemos ainda o momento de silenciar, o momento de falar, o momento de ouvir. A gente ainda não sabe não julgar. A gente faz um ou outro movimento de julgamento, repetindo até um automatismo. Fizemos isso em muitos momentos, outrora a gente repete isso, muitas vezes de uma forma inconsciente. Mas eu não faço isso. Então, é sempre interessante saber como podemos ser mais empáticos, mais solidários. O autoconhecimento. Como eu tinha falado já no início, você se conectar com o outro, auxiliar o outro, é muito interessante. Mas eu preciso não esquecer de que eu não preciso me esquecer, isso mesmo que eu preciso centrar em mim. Não tem como eu me tornar útil para as pessoas, útil que falo de auxiliá-las nos seus processos existenciais, seus processos dolorosos, encorajá-las, dar uma palavra amiga, acolhê-las, se eu não faço movimentos pessoais, se eu não me autodescubro, se eu não me autoeduco, se eu não me reabilito emocionalmente, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Muitas vezes a gente faz isso, a gente esquece até da gente, porque quer fazer as coisas para o outro. Eu preciso pensar em mim. Nós vamos saber mais ajudar quando a gente se ajudar primeiro, quando a gente se amar, quando a gente se organizar emocionalmente. Dificilmente a gente vai conseguir dar um direcionamento, uma diretriz no processo do outro, ou entender o outro, acolher o outro, se eu não sondo a mim mesmo e as minhas dores. Quando eu me conheço, olha, é tão lindo esse processo de se conhecer. Quando você cria o hábito de sempre pensar dentro de você, as coisas ruins que você tem, com coragem, procurar futucar ali. Sempre a gente tem, pessoal, uma sujeirinha ali, sabe?
Quando a gente sonda a gente, e a gente se pergunta assim, poxa, por que eu agi de tal forma naquele dia? Por que eu quis falar primeiro? Por que não sei o quê? Muitos casos, tá? Não é pra criar psicoses com isso. Tem coisas que a gente faz que não necessariamente tem a ver com inferioridade. Mas não é pra criar psicoses. Tem que ser um processo que a gente tem que fazer de uma forma, da forma melhor possível. Sem processo de consciência de culpa. Lógico que cada pessoa é um universo. Vamos chegar lá. Mas enfim. Você se sonda e você começa a pensar em assim, poxa, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? No final das contas, você vai encontrar coisas, por exemplo, eu fiz isso para que eu queria ser compreendido, que eu queria chamar atenção, porque eu me sinto excluído. Você vai perceber, quando você cria esse hábito de sondar-se e encontra as respostas para você, você desenvolve uma capacidade de entender mais os outros. Porque aí você olha para o que o outro está fazendo e percebe que tem uma similaridade com o que você com o que acontece com você. Por exemplo, sim, isso pode ser, sim, algo que... isso ajuda no processo da conexão, de conectar-se com o outro. Não ficar falando sem parar, ou querer pegar o outro e adotar, para querer resolver a vida do outro, e achar que no lugar do outro, se eu estivesse no lugar do outro eu faria melhor. Será? Será mesmo que faria? Produto da nossa presunção, a gente acha que nós temos uma vida muito bem resolvida, a tal ponto de querer resolver a vida das outras pessoas. Então, quando a gente se conhece, muitas vezes a gente quer arrumar a casa dos outros, sendo que nossa casa tá uma bagunça que a gente não viu. Aquele armário, se você abrir ali, é um exemplo, viu, gente? Eu não tô nem falando da casa física, falando da casa interior. Só trazendo esse exemplo grosseiro. Abre a porta de algum lugar, tá tudo caindo. Sim, abre a porta de dentro da gente e tá uma derrocada, uma tempestade de emoções descontroladas e processos de ansiedade, revoltas surdas. Eu abro os armários de mim e tá tudo caindo, eu não percebo, tá tudo arrumadinho. Tá tudo arrumadinho porque eu estou mergulhada em fugas psicológicas. Muitas vezes, né? Não estou enxergando, não quero ver, não consigo. Outros processos envolvidos também. Uma gama de processos psicológicos, questões psicológicas individuais de cada pessoa. A gente tem que respeitar sempre, como eu tinha falado. E aí a gente quer arrumar o armário do outro, sendo que o nosso armário está completamente desorganizado. A gente está sem assertividade, dificilmente consegue tomar uma decisão e tá achando que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Então, essa autoeducação, ela tem que vir antes, de preferência. Eu preciso ter uma arrumação mínima, pelo menos. Obviamente que eu não tenho que estar bem resolvido completamente, porque a gente não vai conseguir isso numa existência só. Estou ótima, maravilhosa aqui, já vou bater asas e voar, não é isso. Mas eu preciso ter um mínimo de organização, ou pelo menos, se eu não conseguir uma organização a ideal, assim, a que eu preciso naquele momento, mas eu faço movimentos de buscar aquilo. Que eu vá atrás desta melhora. Esse movimento, ele é substancial. Ele tem que acontecer, ele tem que vir acontecer. Esse autoconhecimento, sondar a mim mesmo, ver o que preciso mudar, ver o que eu preciso desenvolver, ver ferramentas de como eu posso lidar com as minhas próprias questões. É interessante, porque não adianta só eu identifiquei e acabou. Não, tem coisas que eu preciso tratar. Tem que levar na terapia, procurar um auxílio profissional. Como a Joana fala, tem questões que a gente não resolve na existência só. E tem questões que a gente precisa de um profissional capacitado para isso. Um ouvido capacitado para nos ouvir e nos direcionar. Então a gente tem que buscar ferramentas, uma terapia, o envolvimento com a cultura oriental no sentido do yoga, da meditação, que são grandes estímulos, essa filosofia do bem viver, do cuidado com o corpo, da mente, do espírito, a conversação entre eles. Então, preciso buscar essas ferramentas de curar de mim. Esse é o movimento, esse é o processo. Então, o autoconhecimento, ele tem que vir, né? Durante o nosso processo empático, mas eu tenho que ter o mínimo. Antes de eu querer fazer grandes coisas, eu preciso me arrumar. Ou, pelo menos, tentar me arrumar, né? Porque a arrumação não vai ser, muitas vezes, assim, imediata, uma construção. A gente sabe disso, não é? Que a gente estava conversando aqui na exposição sobre a nossa construção enquanto seres existenciais. Essa questão de conhecer a si próprio, a autoeducação, a autorreabilitação, o processo de autocura, vai facultar, vai permitir que nós tenhamos inteligência emocional. Que é essa capacidade que a gente tem, essa inteligência emocional, de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, dialogar com as emoções e com os sentimentos, ver o que é que elas querem nos dizer, como é que a gente pode
direcioná-las para outras coisas, porque sinto isso? Será que na minha conversação ali, o meu emocional está falando completamente ali, as minhas emoções estão falando completamente ali? Tem que dialogar com elas, ver o que elas querem dizer do meu mundo sagrado, do meu mundo íntimo, do meu mundo peculiar. Nossas palavras, nossas ações diz bastante coisa sobre a gente. Não diz tudo, é um universo insondável, mas diz muitas coisas, não é? Então, o que acontece? Perceber que a inteligência emocional ela vai me nortear nos meus processos empáticos e eu conquisto a inteligência emocional, né? Conquisto que falo assim, a conquista é uma construção, obviamente, né? Vai me permitir gerir melhor a mim mesma e auxiliar também os outros processos de outros contextos, de outras pessoas, de outros grupos sociais. Um outro ponto que eu coloquei aqui, que, né, estamos dentro do tópico proposta de intervenção no tema como ser mais solidário, é o desenvolvimento da sensibilidade. Isso é uma coisa bastante interessante. Para a gente ser empático e se colocar no lugar do outro, que nós estávamos conversando e foi o primeiro tópico do início, a gente tem que procurar ser sensível à dor dos outros. Sabe que algo estranho quando aquilo não dói na gente? Quando algumas situações dolorosas que muitas vezes a gente vê no cotidiano, aquilo já não está nos afetando mais, a gente já normalizou, é assim mesmo. Isso é algo ruim. Eu preciso me compadecer, eu preciso ter piedade, eu preciso me condoer com o sofrimento das outras pessoas. Pelo menos eu preciso me condoer com aquilo. Não é querer viver a dor do outro e pegar pra mim, que é algo que a gente muitas vezes faz inconsciente, não é proposital. Eu vou pegar a dor do outro e quero viver. Muitas vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente. Mas eu me condoer com o sofrimento dos outros. Se alguém estiver falando, principalmente falando comigo, compartilhando algo pessoal doloroso, ou eu tô vendo, assistindo algo, que eu me interneça com aquilo, que se eu não puder fazer alguma coisa, resolver, dificilmente a gente consegue resolver alguma coisa de outra pessoa, gente. Dificilmente não, é bastante improvável. A própria pessoa que tem que caminhar e encontrar aquilo. A gente pode apontar os caminhos, sugerir coisas, mas cabe a ela fazer o processo, tá? Então, a sensibilidade, ela permite, ela facilita a conexão de perceber o outro, por que ele tá agindo assim, por que ele é agressivo, tá? É triste quando a gente percebe uma falta de sensibilidade. No mundo de hoje, nós percebemos muito isso, algo chamado indiferença moral. Ser indiferente é justamente não se sensibilizar. Não tá doendo aqui, eu não tô sentindo. Você pode estar falando, compartilhando a sua miséria, o seu sofrimento, e aquilo não tá doendo. Isso acontece, gente. Isso acontece, Joana. Fala na processo psicológico, a gente vê, não tá doendo. Então, essa falta de sensibilidade é uma doença. Porque como é que está acontecendo o processo empático que é um ensaio pro amor? Se a criatura não está amando? E só abrindo um parêntese, pessoal, quando eu falo de se colocar no lugar do outro, empatia, não somente com nós que estamos encarnados, mas ter também esse olhar de misericórdia com os espíritos encarnados, principalmente para o médium, isso, que sente aquilo devido à sua sensibilidade, né? Já vem com aquela sensibilidade de notar, de perceber algo que vem no seu perispírito, de ter misericórdia com os irmãos que se aproximam, que estão ali querendo pedir um socorro, um amparo. É substancial isso. Não julgar isso, não achar que está querendo fazer o mal. Tem um espírito aflito perto de mim. Buscar as ferramentas, a mediunidade bem direcionada num centro espírita é maravilhoso para esse processo, é substancial. Ter esse olhar de misericórdia com os desencarnados também é muito importante, porque os desencarnados eram que nem a gente no corpo físico, só que está fora do corpo. Você estende isso, tá? Então, essa sensibilidade pode ser desenvolvida por nós. Como? A prática da caridade, o exercício da caridade, de desenvolver os processos caridosos, de ouvir, de fazer, de estar servindo, que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, como Jesus nos trouxe, nos ajuda ao longo do tempo, vai nos sensibilizando com as coisas que a gente vê, com os aprendizados, com as experiências. A arte.
A arte sensibiliza a criatura. Leon Denis nos traz brilhantemente, poeticamente, no seu livro Espiritismo na Arte, como a arte ela tem esse poder, esse papel de elevar o ser, de possibilitar o ser que ele se sensibilize, seus cabedais íntimos vibrarem. Isso, as notas musicais, né, as ondas sonoras da fala de um poema, de uma música, o ato de assistir algo, aquilo nos comove por dentro, aquilo tipo saculeja os nossos refolhos íntimos. Quando ele saculeja, ele vibra. Toda oscilação, ela produz uma onda. Então, essa onda, ela vai sair de nós, categorizar a nossa aura, o nosso campo, invade a psicosfera e a gente entra em ressonância, como Leon Denis nos fala, nos traz, com o campo supracósmico do universo, com Deus, esse ser artístico, o artista principal. Nós somos seres essencialmente artísticos, como Denis nos traz, e Deus é o maior artista. Nós temos todas as capacidades criativas para produzir e também para receber a arte e possibilitar que ela nos eleve. Então, nós podemos produzir a arte e também ouvi-la, receber, estar receptivo a ela, porque ela nos permite entrar e acessar, nos direcionar para Deus. E nos sensibiliza, isso mesmo, toca a gente e nos deixa mais sensível para amar, para ouvir, para refletir em coisas que precisamos melhorar. Para muitas coisas, e principalmente para perdoar, que é o ponto máximo do amor, o perdão. Esquecimento das ofensas. É o ponto máximo, a conquista máxima quando você perdoa. Não foi à toa que Jesus falou isso. Quando estava desfalecendo, nos últimos momentos, ele fala justamente isso. Nos amou o tempo todo. E ali no final, sofrendo, sendo ofendido, ele não estava se sentindo, obviamente, mas falando, utilizando a nossa perspectiva, né? Estava ali sendo humilhado, maltratado. Ele fala, perdoa. Como se fosse o último gesto, né? Podemos dizer assim, filosoficamente, o último gesto. Que eu amo, a prova de que eu amo, perdoo, porque tá me agredindo dessa forma, tá me matando. Então é lindo isso. É maravilhoso essa conquista, quando a gente chega nesse ponto de, né, perdoar 70 vezes, 7 vezes, não importa o mal que faça, estamos já, né, maravilhosamente envolvidos nesse nível de consciência, um nível de consciência grande que nos permite ver as coisas com mais claridade. Então, essa sensibilidade, a prática da caridade auxilia de como ser mais solidário. A escutativa é uma ferramenta maravilhosa dentro da comunicação generosa. A escutativa é você ouvir com interesse e atenção o que o outro está compartilhando com você, sem julgar ou condenar e achar que no lugar dele você faria melhor. Tentar entender os motivos do outro, nos seus gestos, palavras e atitudes. A gente pode exercer isso. A escutativa. Lógico que nós temos profissionais da área que são capacitados, que conseguem decodificar o que o outro está compartilhando e trazer uma diretriz para ele, orientá-lo. Mas nós podemos, de acordo com as nossas possibilidades, fazer alguma coisa pelo outro. Como eu tinha falado no início, muitas vezes não precisa ficar falando nada, apontando nada. Só basta sorrir ou abraçar. Isso a gente pode fazer tranquilamente, só é sentir, buscar sentir, se conectar com o outro de uma forma sincera. Então, ouvir, não ficar futucando nada, o outro tá falando alguma coisa comigo, eu tô ficando no celular, não tô dando atenção, eu tô subvalorizando o que a outra pessoa tá compartilhando. As pessoas já têm dificuldade de se abrirem, porque não conseguem ter confiança, têm medo de não se sentirem amadas e acolhidas. Imagine quando resolve compartilhar e alguém tá distraída, olhando para tudo quanto é lugar, menos dando atenção para o que eu tô falando. Não, mas eu tô ouvindo, não tô ouvindo nada. Você tem que se centrar. É um olhar profundo, não é ouvir simplesmente, é escutar o outro. Para isso você precisa centrar, você precisa focar. Quando você foca e tem atenção em algo, ali está a sua energia, já diz os lamas tibetanos. Então, o que ocorre? Eu preciso prestar atenção no que o outro está falando comigo. Então, essa escutativa, ouvir mais, falar quando perceber que tem necessidade, é maravilhoso, substancial, algo que a gente tem que exercitar dentro de como posso ser mais solidário.
E, por fim, aqui, o uso da linguagem proativa. A nossa linguagem, né, podemos dizer assim, de uma forma geral, da maioria das pessoas, é uma linguagem muito reativa. Em muitos casos, a gente usa muito a linguagem reativa. Em alguns, predominam também. A linguagem reativa a gente tem que evitar dentro do processo de como posso ser mais solidário. Tem que utilizar a linguagem proativa. Falar rapidamente desses dois, a gente está já com um tempinho já passando, né? A linguagem reativa é a linguagem não posso, não consigo, não dá pra mim. Ah, mas isso aqui não dá. Não tenho condições. Não tenho tempo. Eu sou assim mesmo e não mudo. Você já me conheceu assim. Eu sou assim. Então, a pessoa, né? Nós, em muitos casos, utilizamos essa linguagem, como falei em alguns, predomina isso, se centra, consolida, né? Aquela realidade. De não querer fazer alguns movimentos, de não querer se abrir, estar receptivo para algumas coisas. Então, essa linguagem reativa, quando nós usamos nossos processos, nos impede de, muitas vezes, também ouvir as outras pessoas e sentir as outras pessoas. Né? Endurecimento dos corações é nocivo, é o oposto do enternecimento do coração para fazer os movimentos solidários. A linguagem proativa que a gente tem que utilizar nesse processo de como posso ser mais solidário é: vou buscar alternativas, vamos pensar juntos, vou ver o que posso fazer. Principalmente utilizando dessa linguagem com o outro, no nosso processo de comunicação, é substancial. Então, todas essas coisas que tinha sugerido aqui para vocês é algo que nos alimenta, nos estimula a sermos melhores dentro de entender a perspectiva das outras pessoas, perceber que a vida da outra pessoa é a vida da outra pessoa, são as variáveis da outra pessoa, aquela pessoa tem uma história de vida diferente da sua. Você pode observar, mas é parecido comigo alguma coisa. Sim, é só parecido, mas é um processo dela, é um processo meu. Eu reajo de uma forma, ela reage de outra. Por quê? Por que reage de formas diferentes ou até com situações semelhantes? Porque eu tenho conteúdos psíquicos diferentes do dela. E por que eu tenho conteúdos psíquicos diferentes do dela? Porque eu sou um ser individual e ela também. E nós caminhamos em trajetórias, vivemos experiências diferenciadas. Então, a partir desse olhar e disso tudo, eu devo respeitá-la. Não devo achar que sou melhor que ela em nenhum momento. Eu também sou menor que ninguém. Esse não é o sentimento. Perceber que somos similares nos processos evolutivos, que temos a necessidade de amar, de servir, estar sempre em contato e buscar esse psiquismo divino que habita dentro de nós. Essa busca por Deus, ela é substancial dentro desse processo. Falando novamente o que eu tinha trazido sobre aquela proposta de Jesus amorosa, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, é sempre interessante falar novamente, agora já estou finalizando, que antes de fazer um movimento solidário e empático, eu não posso esquecer de Deus e de mim. Primeiro, tenho que buscar esse encontro dessa potência que mora em mim, essa essência, porque temos aqui dentro a herança do nosso Pai. Os valores morais que estão ali. Pode estar ali, mas eu não estou vendo nem que tem algo bom ali naquela pessoa devido a tal acontecimento. Sim, mas por cima de todo o lixo emocional que a gente tem, de todas as coisas ruins que a gente fez, que são naturais da caminhada evolutiva, errar e cair, cada um tem as suas formas, dentro ali, debaixo daquilo tudo, tem algo bom. E reconhecer essa grandeza do outro é maravilhoso dentro do processo empático. Então, encerro, a nossa exposição de hoje. Desejo muito finalizar com um poema, porque nós conversamos sobre o perdão em um dos momentos, falando sobre como ele consegue ser uma conquista máxima assim, do processo de amar. E aceitar as pessoas como são e acolhê-las, respeitar seu nível de consciência, seus processos, porque a gente também tem isso. Nós também somos, estamos estagiando e se construindo. É maravilhoso. E a gente consegue aceitá-las quando a gente principalmente perdoa elas. Por coisas que nos aconteceram, que a gente percebeu, algumas incoerências, alguma coisa que elas vieram a fazer para nós ou para alguém próximo, ou que faz naturalmente, a gente percebe que não está muito interessante, que não é legal.
mas o perdão ele é maravilhoso. Essa aceitação do outro é também norteada com o perdão. Então, o poema chama-se Convite ao Perdão. Vamos lá. O rancor de uma ofensa é coisa que se dispensa. O afeto e o perdão devem entrar no coração. A alma se eleva toda vez que se nega a cultivar no coração um rancor a um irmão. Tolerância sempre junta do amor e da razão. Com consciência sempre ampla, praticaremos o perdão. O esquecimento deve ser o farol a nos mostrar que a verdadeira paz só se alcança quando se aprende a perdoar. Gratidão, amados. Que Jesus nos abençoe.